Bom dia ou boa tarde a todos. Meu nome é Franciele de Freitas, eu sou acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Rede Pro Centro-Oeste e eu vou apresentar o trabalho cujo tema é Uso potencial de biomassa vegetal em processos de remediação de metais. Esse trabalho está inserido na linha de pesquisa Bioeconomia e Conservação dos Recursos Naturais. Eu sou orientada pelo professor Leandro Batirola e co-orientada pelo professor Ricardo de Andrade. Bom, os metais são elementos caracterizados por possuírem importantes propriedades físico-químicas, propriedades essas, né, que lhes conferiram grande importância para uso econômico pela humanidade ali, ao longo da história. Foram, né, e ainda são muito utilizados em diversos tipos de processos, praticamente tudo ao nosso redor contém algum tipo de metal. Entretanto, né, apesar dessa importância econômica, muitos desses metais, principalmente aqueles que são caracterizados como não essenciais, ou seja, que não apresentam função biológica conhecida, podem apresentar elevada toxicidade aos seres vivos, mesmo nas concentrações muito pequenas, que são chamadas de concentrações traço. Então, eles podem acumular no meio ambiente ou biomagnificar na cadeia trófica. Devido à problemática relacionada à contaminação e à poluição do meio ambiente por esses elementos, principalmente pelos metais não essenciais, muitas tecnologias têm sido propostas no sentido de mitigar a ação desses elementos do meio. Dentre estas, nós podemos citar a fitorremediação, que consiste no uso de plantas, né, e as suas comunidades microbianas associadas, utilizadas para degradar, ou para extrair, ou para imobilizar a ação desses elementos do meio, do solo, da água ou do ar. Entre as vantagens da fitorremediação, nós podemos citar a maior viabilidade econômica, né, se comparada às tecnologias tradicionais de remediação, o uso de energia renovável, né, de energia solar, a maior integração com o meio ambiente, porque se utiliza elementos que são inerentes ao meio, mas também tem algumas desvantagens em relação a essas técnicas, como, por exemplo, né, são tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, apesar da demanda que existe, ainda existe uma baixa adesão comercial, e grande parte disso se deve ao fato de que existe uma lacuna em relação à caracterização das espécies vegetais que possam ser úteis e que possam ser direcionadas para determinada utilização, para uma finalidade de remediação. Assim, o objetivo geral do estudo foi avaliar o potencial de biomassa vegetal em processos de remediação de ambientes contaminados com os metais prata e mercúrio, e o estudo foi estruturado em 2 capítulos. O capítulo 1, remediação de soluções aquosas de prata nanoparticulada e iônica pela biomassa de Salvinia bilobarrade salviniaceae, e o capítulo 2, análise do potencial fitorremediador de mercúrio por espécies vegetais identificadas no sul da Amazônia. A metodologia. Todo o material biológico utilizado no estudo foi amostrado de campo, então foram utilizadas tanto espécies aquáticas quanto espécies terrestres. Esse material ele foi identificado e será realizado o tombamento. O preparo do material, de maneira geral, era feito por meio de lavagem, de secagem em estufa a 50 graus até a obtenção do peso constante, trituração, peneiramento e pesagem da biomassa. A determinação dos metais na biomassa das plantas foi feita por espectroscopia de absorção atômica e, posteriormente, foi realizada a análise de dados. Os resultados. Bom, para o capítulo 1, os resultados demonstraram que a macrófita ela foi eficiente para a remoção das nanopartículas de prata e da prata iônica de solução, e os modelos de absorção eles evidenciaram um processo do tipo favorável para a remoção de ambos os adsorbatos da solução. Para o capítulo 2, os resultados do estudo demonstraram que a distribuição e a acumulação do Hg ela foi significativa entre as espécies e entre as partes de raiz e folha de cada planta e de cada espécie, e foram evidenciadas 5 espécies translocadoras, uma espécie bioconcentradora e 2 espécies bioacumuladoras de Hg. As espécies acumuladoras são de hábito terrícola e aquático, são de elevada produtividade, são associadas a ambientes ruderais e apresentam distribuição em várias regiões do Brasil e em outras regiões tropicais. Em relação ao cronograma da tese, então, os créditos, todas as atividades relacionadas ao capítulo 1 e 2, as proficiências, o exame de qualificação estão 100% concluídos. O artigo 1 foi recentemente submetido e aguarda-se a decisão da revista, e o artigo 2 ele está em processo de
e elaboração do manuscrito. A defesa da tese será em fevereiro de 2023. E eu agradeço a atenção de todos.